Se eu perguntar quem aqui já se arrependeu de ter feito alguma coisa estupidamente errada, talvez a maioria, se não todos, vai responder que sim, certo? Calma, não vou causar nenhum constrangimento, não vou pedir para contar, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar um assunto muito interessante, né? E eu não estou falando aqui daquele arrependimento que uma palavrinha que os adolescentes gostam muito, né? O arrependimento do tipo, eu me arrependo de não ter aceitado aquele emprego, ou eu me arrependo de ter saído daquele emprego, sei lá. Me arrependo de não ter comprado aquele apartamento, hoje, blá, 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 blá. Então, não é esse arrependimento que nós vamos trabalhar hoje. Mas nós vamos falar de um arrependimento que é um assunto central e muito importante na Bíblia. Porém, ele tem sido, na minha visão, muito negligenciado. Muito negligenciado em nossos dias. Fala-se muito pouco sobre arrependimento. Por que será? Eu confesso para os irmãos que eu tive muita dificuldade de montar esse estudo, porque tem muita coisa para a gente falar sobre arrependimento, né? Gente, quando nós estamos aqui, eu, Marcos, Antônio, Ion, nós não temos o objetivo, jamais temos o objetivo de esgotar um assunto. Até porque a palavra de Deus ela é infinita, né? Ensinamentos infinitos. E aí, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada. Mas a gente procura aqui trazer algo que vá nos edificar, que vai nos ensinar. E muitas vezes, quando alguém está comentando uma das nossas aulas, ou vem falar com a gente, fala, então, mas tem o versículo tal, ou, você, né, eu achei que você ia falar tal coisa, ou você poderia... ou não é, Antônio está fazendo assim, né? Porque é comum, mas não tem como em uma hora a gente falar tudo o que poderia ou que deveria. Então, aqui vai uma pincelada para os irmãos poderem, então... Quem sabe em casa, né, nos seus estudos, nas suas reflexões, nas suas devocionais, vocês estudarem os assuntos que a gente coloca aqui. Certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer mais uma vez, Pai, por estarmos aqui em EBD. É tão gostoso, é tão bom a gente abrir a Tua palavra, nós estudarmos, nós aprendermos de Ti, Senhor. E mais uma vez nós clamamos pela Tua misericórdia, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos edifique, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai. Peço especialmente por mim, que o Senhor me ajude, me oriente, me capacite, e que possamos sair daqui hoje, nesta manhã, alimentados pela Tua palavra, Pai. Nós oramos e agradecemos. Peço, Senhor, pela vida da Ruth, da Isabela, e toda a família, Pai, que estão passando por esse momento triste, que o Senhor esteja confortando o coração deles, Senhor, de toda a família, delas e de toda a família. Oro, Senhor, e clamo, peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos então estudar, né, o nosso tema de hoje, que é arrependimento. Nós vamos estudar o Salmo 51, tá? E o tema é esse, arrependimento que restaura. Tem alguma coisa desconfigurada aí. Dá uma melhorada aí para mim, porque aqui está dando, mas aqui está dando, lá está dando certo, ó. Vou pedir para o pessoal, todo mundo virar a cabeça para aquele projetor lá. Consegue? Enquanto isso eu vou lendo, vou
vamos contextualizando aqui o momento, né, em que Davi escreve este salmo. Beleza? Vocês se lembram, então? A história está registrada lá em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12. Quem quiser depois pode ler. Eu vou fazer aqui um breve resumo enquanto eles tentam resolver para mim aí a questão da configuração da projeção aí. Bom, Israel estava em guerra, certo? Mas Davi, não sei porquê, a Bíblia não diz, ficou lá no palácio. E ele estava, né, o texto diz lá que ele estava numa tarde, tirando um cochilinho, aí ele levantou, e de lá da vista que ele tinha lá da casa real, ele olhou e tinha uma senhora, uma mulher tomando banho lá, estava se lavando, e o texto diz que ela era muito formosa. Então, a gente já vê aqui que Davi vê aquela mulher, ela era muito bonita, muito formosa, segundo o texto, e já começa então a ter um problema da cobiça. Já pegamos aí um primeiro problema com Davi. O que ele faz? Ele manda chamar aquela mulher, deita-se com ela. Segundo problema, adultério. Ela era casada. Certo? E aí, complicou mais ainda, porque ela ficou grávida. E ela manda avisar Davi, olha, estou grávida. E Davi, e agora? Estou encrencado. Vocês sabem qual que era a sentença para adultério no Antigo Testamento? Pena de morte, por apedrejamento, né? Nada aí, Paulinho? Eu estou enrolando aqui para ver se vocês arrumam. Para mim, se não der, a gente continua. Não é enrolando, não. Estamos continuando. Aí, o que acontece? Ele manda chamar o marido dela, que estava lá na guerra. Urias, vem para cá. E aí ele fala assim, você é um cara muito bacana, né? Vem com uma lorota toda para cima de Urias. Vai lá para tua casa, você merece um descanso, merece uma folga, né? Fica lá, aproveita. Só que ele não contava com que Urias fosse uma pessoa honrada. E Urias, ele ficou dormiu ali na porta da casa real. Ele nem para a casa dele ele foi. E aí Davi ficou muito incomodado com isso, chamou ele de novo para dentro, tentou embebedá-lo e viu que ele estava lá, né? Tinha bebido um pouquinho a mais, agora você vai para a tua casa, aproveita, e nem assim deu certo. E o que ele fez então? Ele mandou uma mensagem para Joabe, que era lá o chefe lá do exército, e falou assim, faz o seguinte, coloca Urias lá onde tiver a maior força dos nossos inimigos e deixa ele lá sozinho. Qual que era a intenção? E o que aconteceu? Urias foi morto pelos inimigos. Mais um pecado. Qual? Assassinato. Vocês perceberam como um pecado chama outro? Uma coisa chama outra, né? Então a gente tem aqui uma bola de neve. E aí o que aconteceu? O Senhor mandou Natã repreender a Davi. E para encurtar, gente, Davi entende, quando Natã repreende Davi, ele entende o que ele fez e ele diz, pequei contra o Senhor. Talvez a gente critique muito Davi pelos seus pecados, mas aqui tem uma coisa interessante na reação de Davi. Diferentemente de outros reis que foram confrontados e repreendidos em outras ocasiões narradas na Bíblia, ele não se revoltou contra o profeta, né? Ele não ficou bravo com o profeta Natã, mas ele fez uma
uma interpretação assim, eu errei. Realmente eu errei. E então Davi teve uma reação, que eu diria, diferente de outros reis que a gente ouve aí, que a gente lê. Então, teve uma mudança de atitude por parte do rei Davi, e isso tudo, gente, torna todo esse episódio e o Salmo 51 um material importante para nós aprendermos sobre o arrependimento e sobre o perdão de pecados. Agora sim. Obrigado. Bom, para não ficar... O Salmo 51 ele tem 19 versículos, então, para não ficar uma leitura muito longa, e quando uma pessoa está lendo, né, a gente acaba até se perdendo, eu vou trabalhar versículo a versículo nessa manhã, ok? Então, vamos lá. O Salmo 51 começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, Davi começa aqui uma oração pedindo perdão para Deus. Ele sabe que é somente pelas misericórdias do Senhor que ele vai conseguir receber esse perdão. E também ele entendeu que esse perdão ele só vai ser concedido através de um arrependimento genuíno. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão do arrependimento genuíno ao longo de todo o Salmo, mas antes de continuar o conteúdo do Salmo, eu queria trabalhar um pouquinho essa questão do arrependimento, que na verdade é o tema principal, né, da nossa EBD de hoje. Na Bíblia, a palavra arrependimento, ela traduz diferentes termos hebraicos e gregos, né? E, consequentemente, possui diferentes significados, diferentes aplicações. No Antigo Testamento, eu poderia destacar dois, especialmente, que nós conhecemos aqui, que são traduzidos como arrependimento ou arrepender-se. E o primeiro termo é um bem conhecido da Reg, né, Reg? Que é o Naham. Muito bem, estou falando que ela conhece bem esses termos, né? Porque significa uma mudança de atitude, uma mudança de ideia, né? Uma mudança de propósito, ou um lamento, uma lamentação. Raramente esse termo é empregado para os homens. Normalmente, ele é aplicado relacionado à pessoa de Deus. Então, nesse caso, a palavra arrependimento, ela é utilizada para expressar uma mudança na relação entre Deus e os homens. Não uma mudança, uma alteração do próprio ser de Deus. Não que ele tenha se arrependido nesse sentido que a gente normalmente traduz, porque Deus é imutável, né? O segundo termo aqui seria o verbo shuv, que significa girar, retornar, converter. E esse termo ele é mais utilizado para indicar o arrependimento humano. Então, muitas vezes ele é citado na Bíblia com o significado de você tornar do pecado para Deus, né? Ou voltar-se para o Senhor de todo o seu coração. E esse termo hebraico, ele é o equivalente, o que a gente poderia dizer aqui, do grego, o metanoia, que é muito mais falado e comentado nos nossos sermões e estudos, que significa uma mudança de pensamento, né, uma mudança de convicção, uma mudança de atitude. Normalmente, quando esse termo é aplicado no Novo Testamento, ele indica um convite para os homens que se convertam dos seus pecados, mudando radicalmente, né, as suas convicções e atitudes. E então, quando você vê esse termo no Novo Testamento, ele aparece como uma parte fundamental
da mensagem do Evangelho, das boas novas. Quando nós vemos lá, quando João Batista começou a pregar, ele falava muito, a pregação dele era essa, né? Arrependei-vos. O arrependimento era o tema da pregação de João Batista. E o Senhor Jesus, ele continuou essa pregação de João Batista. E se vocês forem ler lá em Lucas 24, 47, já no final do Evangelho, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos irem em seu nome e pregarem a todas as nações o quê? O arrependimento e a remissão de pecados, né? Então, esse tema arrependimento ele é muito importante na nossa vida, na questão do Evangelho. Foi também um marco no início da igreja. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele pregou o quê? Arrependimento, né? O apóstolo Paulo pregou arrependimento aos gentios. Lá nas cartas do livro de Apocalipse, você vai ver das 7 igrejas, né, 5 têm uma mensagem importante dizendo para que elas se arrependessem. Então a Bíblia não deixa dúvidas de que o arrependimento é uma condição necessária para a salvação. Isso significa que sem arrependimento não há salvação. E eu não estou falando daquele arrependimento lá que eu coloquei no início, não. Eu estou falando do arrependimento de mudança de atitude, né? Mudança de pensamento, mudança de convicção. E talvez seja óbvio demais dizer que arrependimento não é remorso, mas às vezes a gente precisa falar e lembrar, né? É importante lembrar o óbvio. Mas, em final de contas, então, o que é o arrependimento? Então, arrependimento, ele no sentido bíblico aqui, o que a gente quer aprender hoje de manhã, é se mudar de direção ou mudar de pensamento. Arrependimento é uma mudança de atitude. Então, a pessoa que se arrepende, ela muda de ideias e ela decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus. E aí nós podemos dizer que esse arrependimento, existe um processo relacionado a ele, né? Então, a primeira coisa que eu poderia colocar aqui para vocês é que você precisa reconhecer o pecado. Então, para a pessoa se arrepender, a pessoa precisa entender que ela pecou. E todos pecam. A pessoa que se arrepende, ela fica triste, ela fica amargurada, ou pelo menos deveria, porque ela entende que o pecado é errado, que desagrada a Deus e que nos afasta de Deus. Então, é isso que nós vemos lá no Salmo 51, logo, né, nós vamos verificar isso. E o segundo passo aqui para o arrependimento é justamente mudar de vida, né? Não é só ficar triste, não é ficar amargurado por causa do pecado. É você tomar uma atitude, é você mudar. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. A pessoa não vai se contentar com o pecado. Ela quer fazer o que é certo. Ela quer agradar a Deus. E aí eu pergunto, quais são as consequências do arrependimento? A principal consequência do arrependimento é uma vida diferente, porque você mudou. Então, existe ali uma mudança de atitude em relação ao pecado. A atitude em relação ao pecado muda. Agora, o crente, ele não quer viver pecando. E lá em Romanos 6,14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa isso, gente? Que com a ajuda do Espírito Santo, agora o crente pode
rejeitar o pecado, ele pode dizer não, não quero, não vou fazer. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo habitando em você. E aqui nós vamos verificar se houve o arrependimento genuíno ou não. Como? Com a mudança. Com a mudança, né? Então a pessoa arrependida, ela está pronta para aceitar a correção de Deus e aprender como viver de maneira correta. Ah, então a pessoa não vai mais pecar? Isso não significa que a pessoa não vai mais pecar, mas significa que ela vai se esforçar. Ela vai querer lutar contra o desejo de pecar. E aqui ela tem uma arma muito legal, que é o Espírito Santo para ajudá-la. Outra consequência do arrependimento é a libertação da culpa. Existe um livrinho, né, chamado, que é só sobre isso, né, o peso da culpa, a viagem da culpa, que fala sobre o peso da culpa que a gente carrega e que nós podemos nos libertar desse peso. Como que está escrito lá em Romanos 8, 1 e 2? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não tem mais condenação, e você não vai andar mais segundo a carne. Gente, você vai se esforçar com a ajuda do Espírito Santo para não pecar. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Seria o versículo 2 que eu não coloquei aí. E quando uma pessoa se arrepende, Deus perdoa os seus pecados. Então, você não precisa mais viver com o peso da culpa do pecado. E a pessoa que se arrepende, ela entende que ela não está mais debaixo da condenação de Deus. E tem mais uma aqui que eu queria colocar, que é o praticar boas obras. É interessante isso aqui. Quando eu estudei, eu achei bem interessante, porque com o tempo, o arrependimento ele traz muitas consequências exteriores. Porque Deus liberta a pessoa do pecado para ela poder praticar boas obras. Isso é uma consequência. Ele põe o desejo de fazer o bem na pessoa, no coração da pessoa, e inclusive vai ajudar essa pessoa a fazer o bem, a praticar boas obras. Tem um texto bem conhecido nosso, lá de Tito 2. Normalmente nós usamos somente o versículo 13, né? Mas vejam o que está escrito lá, do 11 ao 14. Diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Muito claro esse versículo, né? A graça está aí para quem quiser. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Normalmente gostamos só desse versículo. Mas olha só, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. Consequência da nossa salvação. Está aí. Você já tinha pensado no arrependimento dessa forma? Então vamos continuar o Salmo 51. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E aqui Davi usa uma metáfora, né? É
um salmo, uma poesia, um poema, para que Deus o purifique dos seus pecados. Então, aqui é aquela ideia de lavar, né, de tirar aquela sujeira espiritual das nossas vidas, né? E é importante nós entendermos que Davi, ele reconhece que ele não consegue fazer isso por si mesmo, que ele depende de Deus para isso. Olha que interessante. Por isso, ele ora e ele pede a Deus para Deus o lavar. E ele continua, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E aí é uma confissão de Davi. Percebam isso, né? Ele entende e tem essa consciência do pecado. Ele reconhece que ele não pode escapar da culpa, da vergonha que sente por conta dos seus pecados, das suas ações erradas. Isso mostra uma humildade de Davi, né? O seu desejo de receber essa transformação e essa renovação que vem de Deus. E quando ele admite a sua culpa, e aí ele quer enfrentar tudo isso, Davi ele busca o perdão e a purificação de Deus. E aqui vai uma primeira pergunta para reflexão. Você reconhece os seus pecados? Ou eu vou me colocar aqui, esse aí é o meu avatar, não tem nada a ver, né? Mas eu reconheço os meus pecados ou eu tento justificá-lo? Ou eu tento justificá-lo? Interessante que, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele reconhece que ele é um pecador. Isso me levou lá a Romanos capítulo 7, né, sobre o apóstolo Paulo. Ele coloca em super evidência a nossa luta entre carne e espírito. E aí eu me coloquei no lugar do apóstolo Paulo, porque ele fala assim, né, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E no verso 24, talvez visualizando aí o apóstolo Paulo se lamentando, né, em prantos, ele coloca assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, imagine eu. Mas a resposta é muito clara, irmãos. Logo em seguida, ele responde com uma coisa muito confortável, muito confortante, né? Muito verdadeira. O que ele fala? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como o pastor Ion sempre diz aqui, o Senhor Jesus resolveu o maior dos nossos problemas. Ele resolveu isso. Para isso ele teve que morrer naquela cruz. Mas está resolvido. Ufa, alguém disse amém, que bom. E aí então, qual deve ser a nossa atitude diante disso? Eu vou continuar pecando? Vou, infelizmente. Mas o meu desejo agora é lutar contra isso. Mas eu tenho lá em 1 João 1,9, né, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda a injustiça. Então nós precisamos ser honestos conosco, reconhecermos os nossos pecados e confessá-los. E aí nós seremos perdoados e renovados, meus irmãos. É isso que acontece. Mas o salmista continua, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, de novo, Davi reconhece o seu pecado e ele reconhece que esse pecado é, acima de tudo, uma ofensa contra Deus. Ele não tenta justificar ou se desculpar, Senhor, né, mas
ela estava ali na minha frente, né, bonitona. Não. Ele entende que Deus é um padrão de justiça e pureza. Portanto, ele violou esse padrão de Deus com seus pecados. Então, esse versículo nos ensina que nós temos que ter uma atitude humilde e sincera diante de Deus e confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão por eles. E ele continua o seu lamento dizendo: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E aí eu lembrei de Romanos 5,12, né? Que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E então a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa herdada de Adão. Talvez aqui eu fale algo que vai te chocar, mas diferentemente do que normalmente ouvimos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu, Marcos, entendo que, biblicamente falando, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 27. Mas em Gênesis 5,3 nós lemos: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Portanto, meus irmãos, nós somos imagem e semelhança do Adão caído, pecador. E Davi reconhece que o pecado é parte integrante da sua vida desde o nascimento, e que ele não pode purificar-se sozinho, mas ele precisa da ajuda de Deus para ser transformado, e é por isso que ele ora, como a gente está vendo aqui. Verso 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Esse versículo é uma declaração de confiança e intimidade entre Davi e Deus. Davi diz assim que Deus o conhece profundamente e ele entende que o seu relacionamento com Deus se baseia em amor e confiança mútua. E ele acredita que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e que só Deus pode passar, né, essa sabedoria para ele. E aí então ele muda e faz uma oração bem bonita aqui: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. E aí, hisopo é uma planta, essa plantinha aí que vocês estão vendo. Ela era utilizada em rituais de purificação pelos judeus. Por ter essas folhas que absorvem o líquido, o hisopo era amarrado em forma de molho e ela era utilizada como uma espécie de brocha, né? Vocês se lembram que lá em Êxodo 12, 22, Deus mandou que os israelitas utilizassem o hisopo para passar o sangue na verga da porta das casas, porque aí o anjo passaria sobre aquela casa e não iria então matar o primogênito, né, daquela casa. Então, nós encontramos o uso do hisopo nas instruções lá em Levítico, como eles deveriam tratar a pessoa com lepra. Em Números, o hisopo aparece como instruções de cerimonial de purificação dos hebreus. E também, lá em 1 Reis 4, diz que ele foi fruto de estudo do rei Salomão, né? Salomão foi um botânico. E no Novo Testamento, ele é mencionado na crucificação de Jesus, né? Quando Jesus teve sede, os soldados embebedaram uma esponja com vinagre e colocaram, né, esse vinagre numa vara de hisopo para alcançar a boca de Jesus. Essa é uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês sobre o hisopo.
rapidinho para não perder, mas isso remete ao que você falou agora também, e também em 1 Coríntios 13, que fala que porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Que a gente perdeu a imagem de Deus, né? Que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus e perdemos isso com o pecado. Porque a pureza não pode ser comparada ao pecado latente em nós. Sim, sim. Isso é importante a gente colocar, irmãos, porque nós precisamos reconhecer quem nós somos para poder ter essa humildade de chegar a Deus e pedir para que Ele nos lave, que Ele nos cure, que Ele nos purifique. Então, aí eu não vou adiantar, eu vou falar um exemplo aqui bem interessante. Oi? Não vamos entrar nisso agora, porque vai ser problema. A imagem, sim. A imagem, sim. A semelhança... Silvio, esse é um estudo que vai dar outra aula. Tá? Mas o importante aqui para essa manhã, para hoje de manhã, é nós entendermos que somos pecadores. Herdados de Adão, nós somos pecadores e nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, e nós dependemos de Deus e da sua benignidade e da sua misericórdia para isso. Tá bom? Então, depois a gente pode conversar aqui, mas vamos lá. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Então, aqui mais uma oração de Davi, pedindo para Deus lhe conceder alegria e felicidade. Por quê? Porque ele perdeu isso. Com todo aquele pecado, né? Aquele pecado deixou abatido, sem esperança, e ele pede para Deus restaurar essa alegria. E, novamente, ele usa uma figura de linguagem aqui, porque, na verdade, ele não tinha nenhum osso quebrado, não quebrou nenhum osso, né? Mas ele está usando uma metáfora aqui para simbolizar a dor e o sofrimento que ele estava sentindo, né? Por causa do resultado dos seus pecados. Não está aqui nesse verso, mas eles estão citando. Restaura a minha alegria da salvação, certo? Então, Davi sabe que somente Deus pode restaurar essa alegria. E aí ele confia, como nós lemos lá no verso 1, na benignidade e na misericórdia de Deus para fazer isso, né? Versículo 7. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, Davi pede para Deus para perdoar e para esquecer, né, os seus pecados. E ele confia na fidelidade de Deus para manter a sua promessa que ele fez de perdoar e esquecer os pecados daqueles que se arrependem verdadeiramente, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, olha só, esse verso para mim, ele é a prova de que Davi realmente se arrependeu, né? Um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, porque ele pede para Deus que o transforme interiormente, que crie nele um coração puro, um espírito renovado. E, de novo, mais uma vez, ele reconhece a dependência de Deus para transformar a sua vida. Olha que interessante. E no verso 11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E aqui, então, Davi expressa, né, o desejo para Deus não se afastar dele e para não ter o Espírito Santo retirado dele. Por que Davi ora pedindo para Deus não retirar o Espírito Santo dele? Porque a habitação do Espírito Santo é promessa da nova aliança. E é o que eu sempre falo aqui, eu sempre digo isso.
Nós temos um privilégio que os nossos irmãos do Antigo Testamento não tiveram. Nós já estamos participando das promessas da nova aliança e nós já somos habitação do Espírito Santo. E isso é algo fantástico, maravilhoso que nós temos, justamente para poder exercer aquilo que nós lemos lá em Romanos, que é não... não... Oi? Então, nós temos uma arma em nós que nos ajuda a dizer, não, eu não quero pecar. E a recomendação é para que nós não entristeçamos o Espírito Santo, né? E o contrário, para que nós nos enchamos dele, né? Deixemos que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. Enchei-vos do Espírito. Então, como aplicação aqui... Fala, Derlene, enquanto tento... Estava ali se arrependeu, assim, profundamente, pediu perdão de Deus, né? E Deus, então, levou o filho dele. Boa pergunta. Boa pergunta. Isso. Fala, Ion. E também outras coisas que aconteceram, né? Pesadas na vida dele, né? Ô Marcos, eu queria aproveitar para pegar essa fala da Derlene, porque é algo que estava aqui também me incomodando, né? A gente está falando sobre arrependimento, né? E você falou a respeito da consequência do arrependimento, mas existe também a consequência do pecado, né? Então, assim, o Evangelho é a solução para nossas vidas, né? Então, quando a gente para de pecar, a gente vai evitar muita coisa lá na frente, a gente vai ter que aprender a lidar e a conviver com as consequências das coisas que a gente fez errado, entendeu? Então, eu vejo que hoje nós somos privilegiados, como você disse, de ter acesso a essa informação do Evangelho, né? Porque os nossos irmãos lá atrás não tinham, né, essa informação, né? Então, quanto mais a gente pecar, mais consequências a gente vai ter para as nossas vidas. E Jesus diz que Ele vem para nos dar vida e vida em abundância, né? E a abundância não está, no meu entendimento, não está relacionado com dinheiro, com riqueza, mas sim com paz, né? Talvez seja essa palavra, né? E eu acho que vai muito em linha com isso que a Ardelene falou, né? Sim, sim. Então, a gente tem que lembrar, Derlene, que o pecado traz consequências, mesmo perdoado. Fala, Ion. Desculpa, rapidinho, só para ajudar a Derlene aqui. Eu acho que o Fábio matou aí quando ele fala da consequência. Sim. O profeta o profeta Natan vai ter com Davi e conta uma parábola para ele de um homem que era muito rico, tinha muitas ovelhinhas, e ele tinha um servo que tinha uma cordeirinha só, que os filhos brincavam, tal. Aí vem um viajante, ele vai dar um jantar lá e pega aquela cordeirinha, mata do servo para ele não usar das ovelhas dele. Ou seja, Davi tinha acesso a quem ele quisesse, né? Mas ele toma uma mulher que não era dele. E aí o texto diz assim: o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituirá quatro vezes mais. Porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Aí Natã olha para Davi e diz: tu és o homem. Aí ele vai se arrepender. Por causa disso, ele perdeu o filho de Batseba, Amon, Absalão e Adonias. Perdeu 4 filhos. Consequências, como o Fábio disse. Sim, mas ele colheu a consequência e os filhos morreram pela palavra dele. Acho que é isso, né? Desculpa, é isso. Atrapalhar você. Eu desculpo. Então, como aplicação aqui, nós devemos sempre buscar a presença de Deus e depender do Espírito Santo para nos guiar e nos fortalecer em nossa jornada espiritual. Isso é importante sempre falar, porque, irmãos, se nós tentarmos pela carne, pelos nossos próprios esforços, nós vamos quebrar a cara.
apóstolo Paulo nos ensinou isso claramente. Nós precisamos alimentar o Espírito, viver do Espírito, nos enchermos do Espírito. Então, vamos aproveitar que nós somos a habitação do Espírito e que nós temos esse privilégio. Então, é isso que eu queria deixar aqui bem claro para vocês, E aí sim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Bom, o pecado, ele traz sofrimento, ou pelo menos deveria, trazer sofrimento para o crente. É uma fonte de dor. Por quê? Porque você sabe que está desagradando a Deus. Você está errado. E aí eu te pergunto, você está precisando restaurar alguma coisa da sua vida? Alguma vez você perdeu a alegria da salvação? Se isso aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, lembra do Salmo 51. Lembre do exemplo de Davi, da necessidade de arrependimento, do arrependimento que restaura. Porque como nós lemos lá em 2 Samuel 12:13, Natã diz para Davi que Deus o perdoou. Nós sabemos que pela história, ele foi realmente perdoado por Deus. E olha, Derlene, desse casal que começou tudo de errado, nós temos o quê? A descendência do Senhor Jesus. Então vejam a importância do arrependimento, e como Deus realmente perdoou esse casal. Marcos, só para tirar uma dúvida também. Então, arrependimento e provação não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por mais que a gente passe uma provação, não quer dizer que você está pagando um arrependimento, né? Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Provação é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento nós vamos chegar à conclusão final aqui, eu acho que vai ficar bem claro o que é o arrependimento. Mas não tem a ver com provação. Tá? Às vezes Deus prova a tua fé, Ele coloca alguma coisa para verificar se você está confiando nele de verdade ou não, mas isso não tem nada a ver com arrependimento. Não, Desculpa. Eu só quis dizer, no sentido assim, às vezes a gente cometeu um erro lá e aí você está pagando por aquilo, de repente, mas já tirou a dúvida já também. Sim. Era só para confirmar mesmo. Reg. Desculpa, eu vou voltar só um pouquinho para o outro versículo, que Davi fala, não tira o Espírito Santo de dentro de mim. Uhum. Não te retires, né? Isso. Ok. É que daí agora deu um pouquinho de nó na minha cabeça, porque o Espírito Santo, eu nunca lembro de ter ouvido falar do Espírito Santo no Antigo Testamento. Não é só depois que Jesus... Você lembra de Sansão? Por exemplo? Você lembra de Saul? Tem vários exemplos, em que o Espírito Santo se retirava. Então, assim, depois posso te passar uns textos de exemplo, mas tem vários exemplos, Reg. Sim. Eu acho que ela está considerando o Espírito Santo no Novo Testamento, quando desce o Espírito Santo para as pessoas que creem em Cristo. Mas o Espírito Santo estava lá na criação, como o Ion está dizendo, mas ele tinha esse ministério de estar na pessoa, agindo na pessoa, mas ele se retirava. Ele tem uma versão que diz que ele revestia. Fala, Elô. Pensando ainda no arrependimento, uma experiência pessoal. Às vezes eu não quero me arrepender do que eu fiz. Não quero, porque estou com raiva. Falo, Senhor, eu não tenho vontade de me arrepender, me ajuda, porque eu acho que eu sou dona da razão, porque eu não tenho vontade. Uhum. E é engraçado que... Não, confesso que não é sobre meu marido, é sobre meus filhos. E eu falo, Senhor, me ajuda, porque essa é a minha natureza, porque eu não quero.
me ajuda, me lembra. É um motivo de confissão mesmo, porque, né? Nossa, é difícil. Isso. E aí, assim, enfatizando o que a Elô está falando, não é esse arrependimento que a gente colocou lá no início, que eu fiz questão. Eu me arrependi de ter casado com o Fábio. Não. É o arrependimento que para mudar de vida, né? Para mudar de vida mesmo. Mudança de vida em relação ao pecado. Certo? Reg, respondi. Depois eu te passo os textos. Tá? Eu te mando no WhatsApp aí. Beleza? Então, esse arrependimento, essa oração de Davi, mostra que Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar quem se arrepende sinceramente. Anota aí, gente. Essa é a maior lição da EBD dessa manhã. Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar a quem se arrepende sinceramente. O verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então Davi se compromete aqui a testemunhar sobre o perdão e a misericórdia de Deus para aqueles que estão perdidos nos seus pecados. Então ele sabe, ele entende que ele pode ser um instrumento de Deus para levar outras pessoas ao arrependimento e, consequentemente, à salvação. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então aqui Davi pede a Deus que o livre da culpa e das consequências dos seus pecados, né, para que ele possa continuar louvando e glorificando a Deus. Ele entende que a sua restauração pessoal é uma oportunidade para testemunhar a misericórdia de Deus e incentivar outras pessoas a buscar a mesma restauração nas suas vidas. E ele continua: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Então o pedido de Davi aqui é para que o Senhor abra os seus lábios, e também nós podemos interpretar como um pedido para que Deus o ajude a falar somente o que é justo e verdadeiro, evitando palavras que possam ofender a Deus ou ferir as outras pessoas. E aí eu me lembrei de Efésios 4:29, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Sinceramente, meus irmãos, sinceramente, eu acredito que essa ordem do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, é um dos maiores, se não o maior desafio para nós crentes. Quanta coisa ruim tem saído das nossas bocas. Então, por essa oração, eu entendo que a restauração, ela reacende a motivação para louvar e servir, né? E aí, mais uma importância do verdadeiro arrependimento, do arrependimento genuíno. E versículo 16: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E aqui então Davi reconhece que Deus, ele não se contenta com rituais religiosos vazios, né? Ofertas materiais, mas Deus busca um coração quebrantado e contrito, um arrependimento mesmo. E aí tem um livrinho que eu e o pastor Ion, nós gostamos muito, volta e meia a gente menciona ele aqui, né, Ion? Chama Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. Esse livrinho ele é baseado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e o autor ele nos mostra que a nossa religiosidade não serve nada para Deus. E o que ele coloca como religiosidade? Ele coloca assim, que toda religião ela tem como característica fundamental
que os seus seguidores façam um esforço para alcançar Deus, para encontrar Deus e agradar a Deus mediante seus fúteis esforços próprios. E o livro tem esse personagem aí, né? Essa figurinha que eu copiei de lá. Gente, esse slide é de 2005, eu resgatei lá, foi numa EBD lá na IPVM. Era quase transparência, né? E vocês não sabem a dificuldade para fazer esse efeito do bonequinho pular aí, naquela época, né? E eu, aqui, qual que é a diferença do cristianismo? O cristianismo é que Deus desce até o homem. Não é o homem indo até Deus, mas é Deus indo ao homem, e os homens não encontram a Deus, é Deus que vai de encontro ao homem. Então, qualquer coisa que nós queiramos fazer para agradar a Deus com as nossas obras, elas são esforços fúteis. Não leva a nada. E aí eu lembrei do Senhor Jesus, contando a parábola do publicano e do fariseu, lá em Lucas 18, ele mostra nessa parábola que o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é o quê? É um coração quebrantado e contrito, arrependido. Então, Davi sabe que a única maneira de se aproximar de Deus é através da humildade e da confissão sincera dos seus pecados. E aí ele confia que Deus não vai rejeitar aqueles que se aproximam dele com um coração contrito e humilde. Irmãos, muito cuidado com a religiosidade. É uma armadilha. Ela não agrada a Deus. Talvez você queira fazer um escambo com Deus, né? Olha, Senhor, eu vou todo domingo lá na escola dominical. É chato ouvir aquele cara falar 1 hora lá, mas eu vou lá, todo domingo eu estou lá. Eu dou o dízimo, eu canto no coral, eu vou na reunião de oração. Se isso não for para a glória do Senhor Jesus, é madeira, feno e palha. Né? Então, muito cuidado com a religiosidade. Vamos correr. Pois não deseja sacrifícios, senão... Espera aí, eu pus para trás. Aplicações aqui. Eu pulei, né? Aqui. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. É estranho, eu achei estranho esses 2 versículos, porque até aqui então Davi vinha falando de um arrependimento pessoal, dos seus pecados, lá no episódio com Batseba, e de repente ele vem e fala de Sião e dos muros de Jerusalém. É tão estranho isso que muitos acreditam que esses 2 versículos foram acrescentados muito tempo depois, quando eles já estavam, né, lá no tempo do exílio babilônico, ou pós-exílio, quando Jerusalém estava destruída. Mas a gente pode interpretar aqui que talvez Davi está colocando que o pecado dele poderia influenciar também, como rei, poderia atingir o seu povo, poderia trazer consequências para Jerusalém, para Sião, a cidade santa. Então ele ora não só por si mesmo, mas também pela comunidade, pela proteção da comunidade, pedindo para que Deus preserve Jerusalém e continue edificando a Jerusalém. Porque ele tinha uma posição de rei, ele era responsável pela cidade. E aqui, então, nós terminamos o Salmo 19, e eu queria, antes de... Desculpa, 51, é verdade. 19 foi domingo passado, né? E aí eu queria não deixar de colocar aqui a parte prática, né? Primeiro, eu reconheço claramente os meus pecados diante de Deus ou eu tento justificá-los? É para você pensar.
Tenho buscado a restauração e a renovação espiritual ou só quero me livrar da culpa? E aí, depois de ser restaurado, estou disposto a compartilhar a graça que recebi com os outros? Então, hoje a gente não tem tempo para abrir o que nós aprendemos hoje. Então, eu vou falar rapidinho aqui o que eu anotei, o que eu aprendi. Arrependimento não é remorso, mas é uma mudança de direção e entrega a Deus. Remorso é quando a gente falou sobre aquele arrependimento lá no início, né? Puxa vida, podia ter comprado aquele apartamento e não comprei. Não, arrependimento aqui, ele traz mudança de direção e entrega a Deus. Deus perdoa não por méritos humanos, mas por sua graça e misericórdia. Certo, Darlene? É isso, né? A gente não merece. A gente merecia era o infernão mesmo. Mas pela graça e pela misericórdia, Ele nos perdoa e Ele nos salva. Essa é a vontade de Deus. E o perdão traz uma renovação interior, alegria e motivação para viver de forma diferente. É uma mudança de vida. De comportamento, de pensamento, de atitude, de emoção, de tudo. Vai te renovar. E o resultado disso, o arrependimento verdadeiro leva a um coração transformado e o desejo de servir e influenciar outros. Ok? Conseguiram captar tudo isso? Corri bastante. E aí eu queria terminar concluindo o seguinte. Primeiro, o arrependimento de Davi, ele não termina com tristeza. Ele muda, né, o seu comportamento e ele tem um coração transformado. Então, o final do Salmo é uma promessa de adoração e testemunho. Então, Davi, ele promete ensinar para os outros e louvar a Deus publicamente. Então, o coração transformado leva a uma promessa de adoração e testemunho. E o Salmo 51 mostra que Davi, né, aliás, que Deus está pronto para perdoar e restaurar quem se arrepende sinceramente. Essa é a nossa lição principal dessa manhã. É um arrependimento que restaura. É um arrependimento que renova. Ainda dá tempo, viu, irmão? Aqui, você que está me ouvindo aí, ainda dá tempo. Se você ainda não se arrependeu, ainda dá tempo. E por fim, o arrependimento genuíno, ele sempre leva ao perdão, à renovação interior e a um novo propósito. Essas são as conclusões que eu tirei desse estudo para trazer para vocês essa manhã. E eu queria fazer a nossa oração final da EBD de hoje de uma forma diferente. Tá? Se você quiser, faça comigo a oração que Davi fez lá no versículo 10 do Salmo 51. Se você quiser, faça comigo agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em nome do Senhor Jesus. Amém.